Olá, pessoal! Sejam todos bem-vindos a mais uma aula de Física. Eu sou o professor Maico Maciel e essa é a nossa aula de número 40.2. Uma aula que, como você já sabe, ela vai resgatar os conteúdos trabalhados na aula passada. E por falar em conteúdo trabalhado na aula passada, você está lembrando do que a gente estava falando? Está lembrando? Se você falou, professor, nós falávamos sobre refração da luz, então você acertou. De fato, na aula passada nós exploramos um pouco mais o mundo da refração, né? Um fenômeno luminoso que acontece, responsável aí por explicar várias imagens curiosas formadas ao longo de estrada, deserto, ao longe de uma superfície marítima, e até mesmo vai explicar por que quando você olha para o céu, mesmo sendo uma visão astronômica tão bonita, você sempre tem que saber que aquelas não são as posições reais dos corpos, e sim uma posição aparente delas, tá? Então basicamente tudo hoje está relacionado a esse conteúdo dessa aula, que é o quê? A refração da luz. Dá uma olhadinha aqui. Vamos lá. Refração da luz, parte 2. Ó, fenômeno relacionado com a refração. Tá? Ou seja, a refração, só para a gente poder lembrar aqui, vai ser aquele fenômeno que acontece quando eu tenho a luz se propagando, né? A luz é o quê? Uma onda eletromagnética. Então ela tem uma propagação, ela tem um comprimento, tem uma frequência, então ela tem uma velocidade. Ela se propaga em um meio, e digamos que ela encontrou um obstáculo que não é opaco, que permite que ela ultrapasse. Então ela ultrapassou o meio que tem um índice de refração, para um outro meio, que tem um outro índice de refração. Por quê? São dois meios diferentes. Ok. Ao atravessar de um meio para o outro, ela sofre refração. Pode acontecer desvio na trajetória da luz, nessa refração, e acontece também a mudança na velocidade de um meio para o outro. Aí eu não falei pode acontecer, eu falei que acontece. A mudança da velocidade da luz acontece quando ela vai de um meio para o outro. Agora, a mudança de trajetória, esse daí nem sempre acontece. Depende do ângulo de incidência dela, tá? Se ela for incidente 90 graus em relação à superfície ou 0 graus em relação à normal, então ela vai atravessar em linha reta e não sofre nenhum desvio. No entanto, vamos supor que ela tenha um índice de refração e o ângulo de incidência, ó, θ, maior do que 0 e menor que 90, então o ângulo refratado lá embaixo vai ser um ângulo diferente do θ que ela chegou. Ou seja, o raio pode parecer mais afastado que é normal ou mais próximo que é normal, tudo bem? Depende da relação entre os índices de refração. Ok, as imagens são formadas por refração e elas dão uma percepção diferente do que realmente acontece, tá? Então, por exemplo, eu sou um observador no ar, aqui, no ar. E de repente eu chego num tanque de peixe, né? Há um tanque de criação de peixe lá, e eu vou dar uma olhada e vou escolher, ó, eu quero aquele ali, tá? Aí tu escolhe lá o tambaqui ou o dourado, você aponta assim, eu quero aquele ali. Bom, saiba que onde você apontou não é onde o peixe está, tá? A natureza está te enganando. Na verdade, o peixe está numa posição mais abaixo. O peixe não é uma fonte luminosa, é um corpo iluminado, então uma fonte luminosa extensa, né, e difusa ilumina até certa profundidade da água, a superfície do peixe reflete parte da luz. Esse raio refletido da superfície do peixe é o raio que nós estamos tratando como incidente, ele vai atravessar da água para o ar, sofrer refração e chegar a impressionar a sua retina. Aí você enxergou uma imagem. Mas onde que está a imagem que você enxergou? Numa posição acima da posição real do peixe. Então a posição que você enxergou, ela é uma fantasia, né? Ela faz parecer que o peixe está mais próximo da superfície, tá? Isso aí é um fenômeno criado pela refração. Mas o contrário pode acontecer também. Se você for observador na água e olhar para algo fora dela, perceba
que o objeto vai parecer estar mais afastado da superfície do que ele realmente está, tá? Então, o fenômeno da miragem, olhar alguma coisa no deserto e achar que tem lá uma superfície totalmente molhada, que tem um lago, é uma percepção enganosa, porque tu vai ter camadas de ar aquecidas com densidades diferenciais e índices de refração diferenciais. Isso vai te dar a percepção, ó, de reflexão. Aí vai parecer uma superfície molhada. Na verdade, não é, tá? Bom, falamos também sobre a refração associada a observações astronômicas. Então, eu vou olhar aquela estrela ali, ó. Ou eu vou olhar aquele satélite. Ou aquele planeta está visível. Aí tu olha. Ok, tu está olhando a imagem de alguma coisa que está muito afastada. Mas o que vai te enganar? Essas camadas atmosféricas da Terra, quanto mais afastado elas forem, né, aumentando a X quilômetros de altura ali, ela vai mudando a densidade do ar. Então elas vão tendo densidade diferente, então a luz vai ter que atravessar camadas com densidade diferente. O que vai fazer com que ela sofra múltiplas refrações, que vai mudando cada vez mais a sua direção. Então vai te dar o quê? Uma posição aparente, tá? Do ponto P que está fora da Terra. Falamos também sobre a dispersão da luz, né? Então a luz branca, ao atravessar ali este corpo, o prisma, ela sofre uma refração e ela sofre uma segunda refração e vai sair do prisma aí com o fenômeno de dispersão da luz, ou seja, ele vai abrir o espectro da luz em uma faixa de cores com frequências bem definidas e comprimentos de onda também bem definidos. A formação do arco-íris, né, em fenômenos antes ou durante a chuva, então tu vai ter gotículas de água suspensas ali que sofrerão o fenômeno da refração, reflexão interna total e outra refração para te dar essa imagem da dispersão da luz no arco-íris, tudo bem? Então agora eu vou dar um tempo, tá, para você fazer as questões e daqui a pouquinho a gente volta. Opa, acabou o tempo. Espero que você tenha conseguido fazer as questões, que tenha acertado, mas agora nós vamos descobrir se você acertou, fazendo aí uma correção no passo a passo. Se prepara e vamos nessa. Primeira questão. Vamos lá, questão 1. Desde que o homem tomou conhecimento dos fenômenos envolvendo luz, teorias foram formuladas sobre a sua natureza. O filósofo grego Aristóteles foi o primeiro a tentar explicar o arco-íris, afirmando que a sua formação se devia a gotículas de água. Opa! Cadê a nossa caneta? Aqui, pronto. Voltando aqui. Afirmando que a sua formação se devia a gotículas de água contidas na atmosfera, que refletiam a luz do Sol e provocavam a variação da cor. Olha só, aqui é a imagem do arco-íris. Também verificou que essa reflexão ocorria para um ângulo específico, que foi determinado apenas no século XVIII. A formação do arco-íris a partir da luz do Sol deve-se ao fenômeno conhecido como, aí nós temos as opções, né? Letra A, concentração. Letra B, colorização. Letra C, dispersão. Letra D, deflexão. E letra E, franjas. Então, a nossa resposta aqui, com base no que nós já discutimos, é o quê? Dispersão luminosa é a decomposição da luz em várias cores. Então, aí a nossa resposta vai ser a letra C. Ok, pessoal? As outras, elas realmente não fazem sentido. A concentração de quê? De gases, de moléculas? Colorização parece mais um termo de fotografia, né? Dispersão é o fenômeno luminoso que nós estamos falando aqui. Deflexão seria o ato de desviar um feixe. Então, deflexão estaria mais caminhando para uma consequência da refração. E franjas, lembra aquele experimento da dupla fenda,
experimento de Young, da interferência, onde nos anteparos você vai ter as franjas claras e escuras, como resultado das interferências construtivas e destrutivas da luz. Então, o que vai se encaixar na nossa definição da pergunta aqui vai ser a letra C, dispersão. Continuando. Questão 2. Ao viajar num dia quente por uma estrada asfaltada, é comum enxergarmos ao longe uma poça d'água, né? Então, ó, o cara está observando isso aqui, ó, uma poça d'água. Sabemos que em dias de alta temperatura, as camadas de ar nas proximidades do solo são mais quentes do que as camadas superiores. Ok. Como explicar essa miragem com base nisso? Então vamos lá. Letra A. Devido ao aumento da temperatura, a luz sofre dispersão? Então calma lá. Aumentar a temperatura causa dispersão? É isso mesmo? Letra D. Letra B. A densidade e o índice de refração absoluto diminuem com o aumento da temperatura. Os raios rasantes incidentes do Sol alcançam o ângulo limite e a reflexão total. Então, vou colocar aqui, densidade e índice de refração diminuem com o aumento de temperatura. Como consequência, os raios que passam lá embaixo, e são incidentes, eles chegam no ângulo limite e fazem a reflexão total. Letra C. Devido ao aumento da temperatura, ocorre refração com desvio. Letra D. Ocorre reflexão simples devido ao aumento da temperatura. Então aqui ele está dizendo que é reflexão, como se fosse um espelho. Então aumentou a temperatura, teve reflexão. E não há como formar imagem. Letra E. Então vamos lá. Nossa resposta vai ser a letra B, tá? Na B ele relaciona não só a densidade, como o índice de refração. Então no próximo do solo eu vou ter várias camadas. Então o N, né, que é o índice de refração, ele vai aumentar conforme eu for trocando aqui, migrando de uma camada para outra. E a densidade também vai ser alterada conforme eu vou migrando de uma camada para outra. Sendo que essa diferença de índice de refração e densidade está relacionada também com a temperatura que está mudando, conforme a proximidade com o solo, tá? Então essa aqui é uma resposta B, ela é uma resposta mais completa, certo? A letra C está falando assim, ó, com o aumento da temperatura ocorre a refração com desvio. Não! A letra C está incompleta, porque ela não mostra a verdadeira conexão existente entre temperatura e refração, tá? A refração ela já pode acontecer com desvio, mas o que está causando a refração? Ah, professor, as camadas de ar têm índices de refração diferente e densidade diferente, mas é devido ao aumento da temperatura, eu vou ter densidades diferentes. Então a letra C não fala sobre densidade, não fala sobre essa diferença dos índices de refração e, portanto, ela é uma questão incompleta. Apesar de falar de refração, ela é uma alternativa incompleta, tudo bem? Então aí a nossa resposta, letra B. Questão 3. O arco-íris resulta da dispersão da luz do Sol quando incide nas gotas praticamente esféricas da água, da chuva. Assinale a alternativa que melhor representa a trajetória de um raio de luz em uma gota d'água, na condição em que ocorre o arco-íris. Então aqui, 1 indica o raio incidente vindo do Sol, o círculo representa a gota d'água e O representa a posição do observador, tá? E aí nós temos algumas alternativas aí, né? Incidente, olha aqui, na primeira ele incidiu, passou em linha reta, tá vendo? Passou em linha reta, aqui ele refletiu e aqui ele refratou. Na B, cadê? Na B, ele incidiu e refratou, aqui ele passou e refratou. Ok, em C, ele refratou, né? Aqui ele refletiu de novo e aqui ele refratou. Aqui ele sofreu refração, passou em linha reta e aqui é outra refração. Aqui ele refratou, refletiu e refratou. Vamos lá.
A dispersão luminosa no arco-íris ocorre naturalmente e é o resultado do espalhamento da luz em gotas de água em suspensão na atmosfera. A luz sofre refração ao entrar e sair da gota e reflexão dentro da gota, tá? Então aí está uma representação do que nós já vimos falado: refração, reflexão e refração, ok? Então a nossa resposta aqui, nossa alternativa, vai ser a letra E. Ok? Olha o nosso foguete da mediação decolando para o futuro, ó. Vamos lá, pessoal. Questão 4, uma questão do Enem, tá? Do MEC. Alguns povos indígenas ainda preservam suas tradições realizando a pesca com lanças, demonstrando uma notável habilidade. Para fisgar um peixe em um lago com águas tranquilas, o indígena deve mirar abaixo, olha só, mirar abaixo, cadê a nossa canetinha? Deve mirar abaixo da posição em que enxerga o peixe. Ele deve proceder dessa forma porque os raios de luz, letra A, refletidos pelo peixe, não descrevem uma trajetória retilínea no interior da água. Letra B, emitidos pelos olhos do índio, desviam sua trajetória quando passam do ar para a água. Letra C, espalhados pelo peixe, são refletidos pela superfície da água. Emitidos pelos olhos, são espalhados pela superfície da água. E refletidos pelo peixe, desviam sua trajetória quando passam da água para o ar. Então dá uma olhada aqui, ó. Você vai ter aqui o peixe numa posição real, o objeto, e a imagem dele, devido à refração, vai estar projetada um pouco mais acima, formando essa imagem dele, tá? Virtual. Então aqui, ó, luz refletida pelo peixe, né? Porque tu vai ter uma iluminação aqui, uma luz difusa. Mas ainda assim, parte da superfície do peixe reflete a luz. Essa luz, ela se propaga em linha reta, tá? Aqui no meio que é homogêneo. No entanto, ao passar da água para o ar, ela sofre um desvio de trajetória, ou seja, ela sofre refração, ok? Então, a mudança de meio sofrido pela luz modifica sua trajetória em um efeito chamado refração. Esse efeito faz com que o índio ou indígena não enxergue a posição real do peixe, logo tendo uma imagem virtual a uma profundidade menor do que a profundidade real, tá? Então aqui a nossa resposta vai ser a letra E. Refletidos pelo peixe, desviam a sua trajetória quando passam da água para o ar. Por isso que ele vai ter que mirar numa posição. Vamos voltar aqui no texto? Olha o que ele fala aqui, ó. O conhecimento dele vai fazer com que ele faça isso aqui, ó. O indígena deve mirar abaixo da posição que enxerga o peixe. Aí, olhando aqui para a figura, olha só. Essa aqui é a posição que ele visualiza o peixe. E ele vai ter que lançar mais abaixo. Ó. Ele vai ter que lançar mais abaixo de onde ele enxerga o peixe. E aí ele vai acertar, certo? Isso é uma sabedoria popular que vem acompanhada da expertise de quem faz, de quem já sabe fazer, né? Então, intuitivamente, o indígena, né, as comunidades que fazem essa pesca, desse modo, eles já sabem que tem que mirar um pouco mais abaixo. Por quê? A explicação está devido à refração da luz, tudo bem? Então vem aqui comigo. Esta foi a nossa aula de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado e, ei, até a próxima. Tchau, tchau.